Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está me vendo no YouTube. Se você ainda não segue o Papo Glaucoma no Instagram, me procura lá no Instagram para você poder participar ao vivo das próximas lives. Galera do Instagram que já está chegando aqui, boa tarde, Keila, boa tarde, Nogueira, Célia, Luiz. Bem-vindos à live dessa sexta-feira do Papo Glaucoma. Aliás, dia 8 de março, então parabéns para toda a mulherada pelo nosso dia. E hoje a gente vai conversar sobre o laser de trabeculoplastia e eu vou focar um pouquinho mais na questão de como que o procedimento é realizado. Para quem está chegando novo por aqui e não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Bom, pessoal, nosso tema de hoje é o SLT, então eu vou responder as perguntas sobre esse tema. Quem quiser perguntar, pode já ir mandando aqui na caixinha de comentários ou então nesse balãozinho que está aparecendo aqui no canto da sua tela com a interrogação, pode mandar aqui também. Vou dar uma explicação primeiro para vocês entenderem então como que é feito o procedimento de trabeculoplastia a laser, que também é chamado pela sigla SLT. Bom, a trabeculoplastia laser é um tratamento a laser que é indicado para glaucomas que sejam de ângulo aberto, principalmente em estágio inicial a moderado. Ele não é um bom tratamento para glaucomas que já estejam no estágio de glaucoma avançado, tá? Então, todo mundo que tem glaucoma em estágio inicial a moderado e que seja um glaucoma de ângulo aberto, pode fazer o tratamento com a trabeculoplastia a laser. E a gente tem como principal objetivo com esse tratamento, na verdade a gente tem três grandes objetivos com ele. Um é manter a estabilidade no glaucoma no longo prazo. A gente tem alguns estudos que mostram que quando a gente faz tratamento com laser, a gente tem o glaucoma mais estável e mais controlado por mais anos do que quando a gente faz o tratamento com colírios. Um outro grande objetivo da trabeculoplastia é justamente substituir os colírios. Então, em vez de ficar lá todo dia pingando colírio e tendo efeito colateral de ressecamento, a gente pode tirar esse colírio e fazer um controle do glaucoma através do laser. E uma terceira importante indicação da trabeculoplastia laser é que ela diminui a chance de você precisar de uma cirurgia no futuro, seja uma cirurgia de glaucoma ou até uma cirurgia de catarata mais cedo, tá? Então, as pessoas que tratam com colírio, elas têm maior chance de precisar rapidamente operar a catarata ou de ter que fazer uma cirurgia de glaucoma do que as pessoas que tratam com laser, tá? Então a gente tem três grandes objetivos: controle de doença no longo prazo, substituição de colírio para reduzir efeito colateral e esquecimento de pingar o colírio e também reduzir a chance da necessidade de cirurgia no futuro. Então a trabeculoplastia é um tratamento bem legal a laser, tá? E nessa live aqui eu vou focar em como que o procedimento é feito, tá? Uma coisa que vocês confundem muito é que quando a gente fala em laser, vocês acham que é uma cirurgia. E na verdade a trabeculoplastia não é uma cirurgia. Ela é um procedimento a laser feito no consultório mesmo. É um aparelho bem parecido com aquela luz do exame que você vai lá, encosta o queixo e a testa. É um aparelho muito semelhante àquele e que aplica o laser no olho. Não precisa de nenhuma preparação
preparação especial para fazer o laser e nem de nenhum exame diferente. Então, aqueles mesmos exames que a gente usa para acompanhamento do glaucoma, lembrando que são 5: gonioscopia, paquimetria, campo visual, retinografia e OCT de nervo óptico. Esses mesmos exames que são rotina para todo mundo que tem glaucoma, eles são usados também para a gente avaliar a indicação do SLT. Então não precisa de nenhum preparo específico para fazer o laser. O único preparo que a gente faz é uma gotinha de colírio, que normalmente a gente pinga na clínica mesmo, uns 15 minutinhos antes de fazer o procedimento, que é uma gotinha do colírio de pilocarpina, que a gente usa como preparação para o laser. A pilocarpina, o que ela faz? Ela fecha a pupila, então ela facilita a aplicação do laser. Sabe quando você vai fazer alguns exames que tem que dilatar a pupila? Então, para o laser é o contrário, a gente fecha a pupila com uma gotinha desse colírio de pilocarpina. Esse colírio é muito frequente ele causar dor de cabeça. Então é comum no dia do laser o paciente sentir um pouquinho de dor de cabeça e acha que é do laser, mas não é. O laser ele não costuma causar nenhum tipo de efeito colateral assim. Mas como a gente pinga esse colírio de preparação, é muito comum no dia da dor de cabeça. Então geralmente eu dou um atestado para liberar o paciente do trabalho, mas só no dia da aplicação do laser mesmo. Depois do laser é vida normal. Então, no dia do laser, geralmente a gente não vai trabalhar e não vai dirigir, porque como vai fechar a pupila, vai embaçar um pouquinho a visão, mas embaça menos do que dilatar a pupila. Então, é uma recuperação super tranquila do laser de trabeculoplastia. No dia seguinte do procedimento, você já está com a sua vida normal, não tem repouso nenhum, tá? Como que a gente aplica o laser? A gente usa uma lente que fica encostada no olho e essa lente tem um gel. Então dá um leve desconfortozinho, é bem parecido com o exame de gonioscopia, tá? Então a gente coloca essa lente com anestesia, tá? A gente pinga uma gotinha de colírio anestésico, encosta essa lente no olho e aí a gente aplica o laser e a aplicação do laser tem uma duração de mais ou menos 10 a 15 minutos. É um procedimento bastante rápido e tranquilo. A grande maioria dos pacientes não sente nada, mas tem algumas pessoas que sentem dor. Eu diria que numa proporção de para cada 5 pacientes que eu faço, um reclama que tá doendo. Mas é uma dor suportável, tá, gente? Mesmo se você for um desses azarados que sente dor, não é nada que a pessoa não aguente. Às vezes a gente dá um intervalinho de descanso e a pessoa aguenta fazer numa sessão só. Geralmente eu faço os meus casos em uma sessão só. Numa aplicação só de laser eu já faço toda a potência de laser nos 2 olhos. Mas nem todos os oftalmologistas fazem assim. Tem colegas que preferem fazer um olho de cada vez e tem também colegas que preferem fazer uma potência um pouquinho mais baixa e aí fazer 2 sessões de aplicação. Eu sempre tento fazer em uma sessão só. Tem basicamente 2 situações em que eu quebro isso em 2 sessões. Uma é esse caso do paciente sentir dor. Então, se na hora que eu começo a aplicar o laser o paciente sente dor e ele não aguenta, aí eu diminuo a potência e aí depois, se for necessário, a gente faz uma segunda aplicação. E a outra situação em que eu divido em 2 sessões é num tipo específico de glaucoma, que é o glaucoma pigmentar. O glaucoma pigmentar é uma das formas de glaucoma que melhor responde com a trabeculoplastia. A pressão baixa bastante, mas ela é um pouquinho mais arriscada de inflamar o olho. Então eu prefiro dividir em 2 sessões. O procedimento é muito seguro, a chance de ter qualquer complicação é muito baixa e mesmo quando tem, geralmente é só uma inflamação leve ou uma pequena subida da pressão
pressão nos primeiros dias, que a gente consegue controlar com colírios. Agora, um detalhe importante é que nem sempre o efeito do laser é imediato. Para ele chegar na potência máxima de eficácia dele, demora mais ou menos em torno de 45 a 60 dias. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque demora um pouquinho de tempo para ele fazer o máximo de efeito dele, tá, pessoal? Bom, vou começar a responder as dúvidas de vocês. Eu vou responder primeiro a dúvida da Keilane, que ela, não sei se é Keila ou Keilane, na verdade, que ela me mandou ontem aqui. Ela perguntou se já estar em uso do colírio Glaube MD se diminui a eficácia do SLT. Pergunta muito interessante, porque realmente tem alguns colírios que interferem sim no laser, mas o Glaube MD, que foi a sua pergunta, Keilane, ele não interfere. Quais são os colírios que interferem no funcionamento do SLT? São os colírios da classe da prostaglandinas, que são aqueles que são de uso uma vez por dia só. Travoprosta, tafloprosta, latanoprosta, bimatoprosta e o latanoprosteno bonode, que é o Visulta. Então, esses colírios que contêm prostaglandinas, quem já faz tratamento com eles, o laser tende a funcionar um pouquinho menos do que se a pessoa estivesse usando um outro colírio diferente. Mas isso não quer dizer que não vai funcionar nada, nem que você não deva fazer o laser, tá? Ele funciona, só que ele funciona um pouquinho menos do que funcionaria se a gente não tivesse usado essas medicações prostaglandinas. Os outros colírios, o timolol, a brimonidina, como é o caso da tua pergunta, o Glaube, a dorzolamida, a brinzolamida, esses eles não interferem em nada no funcionamento do laser. O Márcio tá contando aqui que no caso dele doeu pra caramba, que foi um tiroteio no olho. Então, tem algumas pessoas que realmente sentem dor. E eu nunca gosto de enganar o paciente, eu sempre falo a verdade. Eu sempre falo, olha, a maioria das pessoas não sente, mas tem gente que sente dor. Então, se doer, me avisa, porque aí ou a gente vai fazendo aos pouquinhos, do tipo, eu faço metade de um olho, aí a gente descansa, aí eu vou e faço a outra metade. Ou então, se nem fazendo esses intervalinhos, se a pessoa não aguenta, aí o jeito é baixar a potência do laser para não doer esses tirinhos e aí dividir de repente em 2 sessões. Nunca mais do que 2, tá? Porque é um procedimento muito tranquilo de se fazer em no máximo 2 sessões. A Célia fez uma pergunta muito boa aqui. Por que em glaucomas avançados não pode fazer o laser? Ótima pergunta. Vamos lá, Célia. Não é que não possa, mas não é o meu principal tratamento de preferência. Por quê? 2 principais motivos, tá? Primeiro motivo, a redução de pressão que o SLT dá é em torno de 30%. E, em geral, para glaucomas avançados, a gente precisa de redução maior do que isso, tá? Então, pode fazer? Até pode, mas ele sozinho, ele não vai ser suficiente para controlar um glaucoma avançado. Então, ele vai precisar ser combinado com outros tratamentos. Segundo motivo, eu falei aqui que o SLT ele é muito seguro e os riscos são muito baixos. Que riscos são esses? Principalmente 2. Risco de inflamação no olho e risco de ter um pico da pressão ocular, principalmente na primeira semana. Então, eu falei que o laser demora mais ou menos 2 meses para fazer efeito. Nos primeiros dias, a tendência é ou a pressão ficar a mesma coisa de antes, ou ela dá uma pequena subidinha, e aí depois da primeira semana é que ela começa a descer. Acontece que nos glaucomas avançados, esses riscos, tanto da inflamação quanto do pico, eles são maiores do que nas pessoas que têm glaucoma em estágio inicial a moderado,
tá? Então, pode fazer trabeculoplastia em glaucoma avançado? Até pode, mas ela não vai ser suficiente sozinha e os riscos são maiores, então a gente precisa ter cuidado. Por conta disso, eu normalmente não indico. Tem outras opções de tratamento que eu vejo como mais interessantes para glaucomas avançados. Então, nos meus pacientes, eu só indico em casos iniciais a no máximo moderado. Mas eu tenho colegas que indicam para casos avançados e tem bons resultados, desde que a gente tome essas precauções que eu falei aqui, tá bom? Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Tô voltando aqui no começo para achar as dúvidas do começo que eu pulei. A Dayara perguntou o que é glaucoma pigmentar, porque eu falei que o glaucoma pigmentar é um dos que tem a melhor resposta com a trabeculoplastia. O glaucoma pigmentar é um tipo de glaucoma de origem genética, que geralmente vem acompanhado também de uma miopia, e é muito comum ter mais de um caso na família desse tipo de glaucoma. Afeta pacientes geralmente mais jovens, tá? E primeira escolha de tratamento para glaucoma pigmentar em geral é trabeculoplastia, tá? Próxima perguntinha, a Leila perguntou aqui se o procedimento de trabeculoplastia é caro. Leila, é difícil eu falar em valores exatos, porque varia muito de uma cidade para outra o preço, tá? E varia muito também dependendo de qual aparelho que vai ser usado. Existem vários tipos de laser diferentes que fazem a trabeculoplastia. Uns são um pouco mais baratos, uns são mais caros. Alguns têm pelo SUS gratuitamente. Outros já são bem mais difíceis de a gente conseguir pelo SUS e até mesmo pelos planos de saúde a gente acaba tendo só particular, tá? Eu vou dar um chute de média aqui, mas lembra do que eu falei que varia muito de aparelho e da sua cidade. Mas calcula algo entre 2 a 4 mil reais para fazer o procedimento, tá? Agora, toda vez que eu falo de custo de trabeculoplastia, não adianta a gente pensar só no custo do laser. A gente tem que fazer um comparativo, porque o colírio também custa caro, tá? Então, para quem usa, por exemplo, um colírio de prostaglandina, esse colírio de prostaglandina, ele custa algo em torno de 120 até uns 200 reais, dependendo de qual medicação que é, tá? E você compra aquele colírio todo mês. O laser, ele é um custo maior, mas que você paga uma vez e ele vai ter uma duração de, em média, algo em torno de 3 anos. Então, se você botar na ponta do lápis a compra desse colírio lá todo mês, durante 3 anos, vai sair mais barato o laser. Então, o laser você investe mais de uma vez, mas quando você pensa em longo prazo, ele sai mais barato do que o colírio. Agora, quem usa, por exemplo, o colírio de timolol? O timolol é uma medicação muito barata. Um frasco de timolol custa algo em torno de 10 reais. Então, aí, financeiramente, não compensa. Pode compensar pelas outras vantagens do laser, de estabilidade de doença, de esquecimento do colírio, o efeito colateral do colírio, menor chance de cirurgia. Agora, pelo custo, se a gente comparar com o timolol vai ser mais barato, tá? A Ivone pergunta se pode não ter efeito do laser e voltar para o colírio. Ivone, tem duas situações diferentes de perder o efeito do laser. Vamos diferenciar. Uma é a situação daquela pessoa que logo de cara não funcionou. Essa pessoa ela não responde com o laser. Com que frequência que é isso? 20%. Se eu fizer o laser em 10 pacientes, 8 vão funcionar bem e 2 não vão ter boa resposta e a pressão não vai baixar, tá? Então, não funciona para todo mundo. Agora, uma ressalva que nenhum tratamento funciona para todo mundo,
tá? O colírio não funciona para todo mundo, cirurgia não funciona para todo mundo, o laser não é diferente. Uma taxa de sucesso em torno de 80% é uma excelente taxa de sucesso, tá? Então ninguém deve deixar de fazer o laser pensando, ah, não funciona em todo mundo. Funciona em 80% dos casos e isso quer dizer que ele é um ótimo tratamento, tá? Agora, outra situação é aquela pessoa que o laser funcionou e ao longo do tempo ele vai perdendo efeito. Outra questão, nenhum tratamento para o glaucoma dura a vida toda e o laser também não é diferente. O colírio não funciona a vida toda, as cirurgias não funcionam a vida toda, o laser também não funciona a vida toda. O estudo mais recente que a gente tem sobre duração do laser saiu final do ano passado, então tá fresquinho. Esse estudo, o que ele mostrou? Metade das pessoas que fazem o laser tem uma duração em torno de 5 anos, tá? Então, em torno de 5 anos da aplicação, metade das pessoas já deixou de funcionar. Em média, a gente pode calcular uma duração de pelo menos 2 a 3 anos. Então, quando funciona, quando a pessoa é dentro dos 80% que respondem ao laser, a média é que vai durar no mínimo 2 a 3 anos, metade das pessoas chegam a 5 anos, tá? E aí, quando parou de funcionar, o que a gente faz? Tem alguns aparelhos que a gente pode repetir. Então, os lasers mais modernos, que é o SLT, a gente pode repetir essa aplicação desse laser. Ou então pode optar por uma outra forma de tratamento diferente. Pode optar por colírio, pode optar por uma cirurgia, ou então pode optar por refazer esse laser. Então, quando chega esses 5 anos e ele começa a parar de funcionar, não quer dizer que não pode mais fazer, tá? A Ingrid perguntou aqui uma pergunta que toda vez que eu falo de tratamento a laser, alguém me faz essa pergunta. Ela perguntou se tem alguma contraindicação para quem tem a córnea fina. Por que sempre surge essa dúvida? Porque o laser de correção de grau, aquele laser que não tem nada a ver com glaucoma, que a gente faz para corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, esse laser de cirurgia refrativa, ele é contraindicado para pessoas que têm a córnea muito fina, mas isso não tem nada a ver com glaucoma, tá? Os lasers de glaucoma, eles são completamente diferentes desse laser da cirurgia refrativa. É um procedimento estético de correção de grau. Nos casos do laser aplicado para glaucoma, nenhum deles mexe na córnea, então não tem problema, não tem contraindicação de fazer em caso de córnea fina, tá? A Eli pergunta, ela fez 2 perguntas. Primeiro, se é com anestesia. Ele é com anestesia de colírio. É a mesma anestesia que a gente usa no consultório para medir a pressão ocular, para fazer exame de gonioscopia, paquimetria. Então, é aquela anestesia só de gotinha de colírio. E ela perguntou também se depois do procedimento, como é que ficam os colírios. Se suspende, se coloca outros. Esse procedimento de ajuste de depois do laser varia muito de um paciente para outro, tá? O que eu sempre passo para todo mundo? Eu sempre passo uma semaninha de um colírio anti-inflamatório, porque pode acontecer de o laser dar uma leve irritadinha no olho, nada que atrapalhe a vida, nada que impeça a pessoa de fazer nada, mas ele pode dar uma leve inflamaçãozinha, então eu já deixo um colírio anti-inflamatório para usar por uma semana depois do laser, tá? Agora, em relação aos colírios da pressão, varia demais de um caso a outro. Tem pacientes que na mesma hora que eu faço o laser, eu já falo, ó, esse colírio aqui e tal não vai mais usar.
Tem pacientes que eu não faço isso, que eu espero o laser começar a fazer mais efeito antes de ver o que eu vou ajustar de colírio. Então depende muito de como vem o controle do glaucoma antes. Geralmente, quando é um paciente que já vem com pressões boas e que eu tô fazendo laser para tirar colírio, aí eu já tiro logo de cara no mesmo dia do laser. Agora, quando é um paciente que ele vem com um controle do glaucoma ruim e o meu objetivo principal é controlar a doença, nesses casos eu não tiro logo de cara, eu deixo primeiro o laser fazer efeito para a pressão baixar, para depois ver se, além de baixar a pressão, se eu ainda consigo tirar um pouquinho de colírio, tá? Então depende muito de o que a gente está buscando com esse laser e de como que é o controle de antes, tá? Próxima perguntinha do Mendonça. O Mendonça perguntou, eu nunca sei, eu nunca lembro. Eu acho que você já me falou, mas eu nunca sei se é o Mendonça ou a Mendonça. Mas perguntou aqui se o SLT pode ser feito no glaucoma de ângulo fechado. Muito interessante, vamos lá. O laser mais comum de ser indicado para quem tem glaucoma de ângulo fechado não é o SLT, é o laser de iridotomia. Porque o laser de iridotomia, ele tem como objetivo abrir o ângulo. Ele transforma um glaucoma de ângulo fechado em um glaucoma de ângulo aberto. O outro procedimento que faz isso é a cirurgia de catarata. Então, se o ângulo está fechado, a gente precisa fazer ou a iridotomia laser ou a cirurgia de catarata para abrir esse ângulo. Depois que esse ângulo já abriu, a gente transformou esse glaucoma de ângulo fechado em um glaucoma de ângulo aberto. E aí a gente pode sim aplicar o laser de SLT. A Badia Machado ficou perdida aqui do que é ângulo aberto e ângulo fechado. Então vamos voltar um pouquinho para quem está mais no começo dos estudos do glaucoma. O ângulo é a região do nosso olho que faz drenagem de líquido. As pessoas que têm glaucoma de ângulo aberto, elas têm esse ralo de drenagem do olho aberto e são os canaizinhos depois do ralo que estão entupidos e por isso a pressão sobe. As pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado, o ralo não é acessível, o líquido não chega no ralo para drenar, tá? O laser de SLT, quando a gente vai fazer o procedimento, o lugar do olho onde a gente aplica esse laser é exatamente no ângulo. Então, eu preciso ver o ângulo para poder chegar lá com o laser. Então, se o ângulo estiver fechado, eu não vou conseguir fazer. Eu vou precisar primeiro abrir o ângulo para eu ver o ângulo e fazer a trabeculoplastia, o SLT ali, tá? Nas pessoas que já têm o ângulo aberto, a gente pode já começar o tratamento com laser de trabeculoplastia, tá? A Eli perguntou se quem tem buraco macular ou outros problemas na retina pode fazer. Pode sim, Eli, porque como eu acabei de falar, a gente aplica o laser na região do ângulo, então é na parte da frente do olho que a gente aplica a trabeculoplastia laser. Não é na parte do fundo do olho, que é onde tem a retina. Então também não tem contraindicação para problemas da retina, não. A Célia Rodrigues perguntou aqui: meu marido não tem glaucoma, mas a oftalmo disse que ele precisa fazer um laser para não virar glaucoma. E aí ela tá perguntando qual laser que é, se é a iridotomia. A trabeculoplastia, o SLT, a gente só faz para quem tem diagnóstico confirmado ou de glaucoma ou de hipertensão ocular, que são as pessoas que têm a pressão do olho alta, mas que não é glaucoma, tá? O SLT, ele não é preventivo. A iridotomia
ela pode ser preventiva em alguns casos, então é diferente. Tem pessoas que têm ângulo fechado, mas não tem glaucoma, e aí a iridotomia ela é preventiva. Tá? Tem pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado e aí a iridotomia ela faz parte do tratamento. Então a iridotomia pode ser preventiva. A trabeculoplastia não. O SLT é sempre tratamento. Então ele é para pessoas que tenham diagnóstico confirmado de glaucoma ou de hipertensão ocular. Próxima pergunta, a Viviane pergunta aqui se o SLT pode ser feito em casos de glaucoma secundário a descolamento de retina. Ela diz que já teve um fechamento de ângulo, que tem uma lente. Viviane, pode, mas não é comum, tá? Por quê? Os casos de glaucoma secundário à cirurgia de retina, eles costumam ser casos de difícil controle, tá? Então, geralmente, a trabeculoplastia não tem potência suficiente para a gente controlar esses casos. Pode fazer? Pode. Se o seu não tá com pressões tão altas, se não tá com uma quantidade tão grande de colírio, pode fazer sim o laser de trabeculoplastia. Mas não é comum, porque quem tem glaucoma depois da cirurgia de retina, geralmente a pressão é bastante alta. E aí a gente opta por outros tipos de tratamento que deem redução de pressão maior do que a trabeculoplastia. Eu falei no começo que a trabeculoplastia, a redução de pressão que ela dá é em torno de 30%. Então, ela é mais ou menos equivalente a um colírio só. Então, aquelas pessoas que usam 3, 4 colírios, a trabeculoplastia não substitui todo esse tratamento, certo? Bom, pessoal, já deu nosso tempo aqui. Gostei das perguntas de vocês, hein? O pessoal tá estudando bastante sobre trabeculoplastia laser e fazem bem de pesquisar sobre esse assunto, porque é um tratamento que eu gosto muito. Eu sempre falo para os meus pacientes que se eu tivesse glaucoma, a trabeculoplastia seria o tratamento que eu ia escolher para mim. Não quer dizer que é para todo mundo, a gente tem situações muito específicas de cada paciente e todo tratamento tem que ser individualizado. A gente escolhe o tratamento de acordo com a necessidade de cada paciente, tá? Mas é um tratamento bem legal para quem tem glaucoma inicial a moderado de ângulo aberto. Conversem com os oftalmologistas de vocês se vocês gostaram, se interessaram e se gostariam de fazer esse tratamento. Quem perdeu o começo dessa live, amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação tá lá no YouTube do Papo Glaucoma para vocês verem. Lembrando que não tem gravação aqui no Instagram, mas todas as lives estão gravadas no YouTube do Papo Glaucoma. Dayara, obrigada pelo carinho, beijinho. Obrigada a todo mundo que me acompanhou aqui hoje. Quem não tá inscrito, se inscreve. E semana que vem a gente se encontra em outra live para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Chimides, bom final de semana para todo mundo. Beijo!